Venho à tribuna para relatar a viagem que fiz ao Paraguai no último final de semana para encontro com brasileiros que lá vivem e com lideranças paraguaias do Executivo e do Legislativo. Reuni-me com brasiguaios na cidade de Foz do Iguaçu e trago deles a manifestação de apoio à decisão política do Congresso do seu país, que concluiu pelo impedimento do presidente Lugo, conferindo imediatamente a posse ao vice-presidente eleito como seu substituto, o presidente Frederico Franco. A manifestação dos brasileiros é de confiança nas possibilidades que terão a partir de agora de trabalhar e produzir em paz. Muitos deles, há muitos anos, contribuindo para que o Paraguai se desenvolva. E manifestam a satisfação de terem o reconhecimento do presidente Franco de que os brasileiros são representantes da força produtiva mais importante do país e são os principais responsáveis pelos índices de crescimento econômico que o Paraguai vem alcançando nos últimos anos. Estive também no Paraguai, em Ciudad del Este, a convite da prefeita Sandra Irum e de seu marido Javier Zacarias Irum, que é candidato à presidência da República nas eleições de abril do próximo ano. Nos reunimos com algumas autoridades do Executivo e do Legislativo paraguaio, que apresentaram as razões desta decisão política e, mais do que isso, rechaçaram com veemência as insinuações de que no Paraguai houve um desrespeito ou uma afronta ou uma violência à ordem democrática constituída. Ao contrário, afirmam enfaticamente que o julgamento político se deu de conformidade com os preceitos constitucionais vigentes. Com suporte no artigo 225 da Constituição paraguaia, a adoção de um regulamento que possibilitou o julgamento político com celeridade. Em razão da perda de confiança diante do parlamento que se verificou com atos precedentes que transformaram o presidente Lugo em refém das circunstâncias. Perdeu o presidente o controle da situação no seu país. E a eminência de uma violenta comoção interna fez com que os parlamentares optassem por um ritmo de celeridade para o julgamento político que é previsto constitucionalmente. Na Câmara dos Deputados foram 76 votos a 1. Portanto, apenas um deputado posicionou-se contrariamente ao processo de impeachment. No Senado, todas as bancadas participaram da decisão que concluiu pela adoção do rito célere para o julgamento político, com
com exceção de 3 membros da chamada multibancada, que é a bancada de extrema esquerda no parlamento paraguaio. E repito, a justificativa para a adoção de um rito de celeridade foi a iminência de atos de violência que poderiam ocorrer, como já ocorrera anteriormente em conflitos que se estabeleceram de grupos ligados a Lugo e seus adversários diante do parlamento do país, tendo como consequência 8 mortos e 200 feridos. Portanto, a responsabilidade política diante da perda de confiança do presidente, que se tornara refém das circunstâncias, e para evitar consequências fatais que poderiam levar à supressão das liberdades democráticas no país, inclusive com a alteração da integridade territorial, segundo os parlamentares paraguaios, a adoção desse célere rito de tramitação para o processo de impeachment do presidente Lugo. No Senado, repito, 39 votos a 4. E é bom destacar que mesmo quem votou a favor do presidente Lugo reconheceu a legitimidade, constitucionalidade e transparência do processo adotado pelo parlamento. É bom destacar também que o próprio presidente Lugo, em seu discurso, afirmou que se submeteria ao julgamento do parlamento. E depois do impeachment, declarou que aceitava a decisão política do Congresso do seu país e sairia pela porta grande para continuar prestando a sua contribuição ao país onde fosse chamado. E ao que soube no Paraguai, o presidente Lugo já está em campanha para o Senado do seu país e já articula a candidatura do seu candidato à presidência da República, um comunicador da TV paraguaia. Quais foram as razões elencadas pelos parlamentares da Câmara dos Deputados que propuseram ao Senado o processo de impeachment? Primeiro, que nos quartéis ocorriam atos políticos de jovens paraguaios e estrangeiros, ligados a organizações de esquerda. Segundo, que as invasões de propriedades ocorriam com apoio de forças públicas, não só com a complacência do governo e do seu presidente, mas com a cumplicidade e participação. Que havia visível insegurança pública. A população não possuía segurança jurídica e temia por atos de violência. O protocolo de Ushuaia II, assinado pelo presidente Lugo em Montevidéu, com clara lesão aos interesses paraguaios. O caso de Curuguati, com uma invasão de uma propriedade rural, de uma área próxima a uma reserva florestal. O estímulo à luta de classes. Ações de grupos guerrilheiros, o grupo denominado EPP, Exército Popular do Paraguai, promovendo inclusive sequestros. Este era o cenário que antecedia a uma decisão política de importância que alcançou repercussão internacional.
esse golpe não existiu. O golpe que existiria frustrou, comandado a partir da Venezuela pelo chanceler Maduro, que tentou, numa interferência indevida, invasão de competência, impedir que tivesse prosseguimento o processo de impeachment iniciado no parlamento paraguaio. Havia um clima de tensão social, reiterados episódios de violência, estimulados por um discurso que promovia a luta de classes. Se instalou no Paraguai um movimento orquestrado por organizações campesinas, por setores políticos integrantes do Poder Executivo, com o apoio do Presidente da República, que semeava insegurança e violência, como ocorreu no dramático episódio em que morreram 6 agentes da polícia e 11 campesinos armados. Com o enfrentamento da Polícia Nacional com um grupo de carpeiros que ocuparam uma propriedade privada. Este era o clima no Paraguai. O presidente da República perdia a confiança do povo e do parlamento do seu país. A interferência de chanceleres que procuraram evitar o processo de impeachment, a nosso ver, se constituiu em invasão de competência. Foram rechaçados e houve a contraproposta do parlamento que esses chanceleres convencessem Lugo a renunciar. Como quis o chanceler Maduro da Venezuela, ao pronunciar um longo discurso desde o palácio do governo, no qual pressionava o Congresso paraguaio com a suposta aplicação da cláusula democrática estabelecida no protocolo de Ushuaia II, firmado em Montevidéu. Este, sim, tinha o objetivo do golpe. O que nós constatamos, infelizmente o tempo é escasso e eu não terei a oportunidade de expor tudo o que gostaria, porque fui ao Paraguai para ouvir, não apenas as autoridades, nas ruas, ouvir a população. E o que recolhi? O exército, os militares estão nos quartéis. Os estudantes estão nas escolas. Os trabalhadores estão no trabalho. Reina a paz e a tranquilidade absoluta no país vizinhos. Nas ruas, nos quartéis, nas escolas, nas indústrias e nos estabelecimentos comerciais onde o povo trabalha, e sobretudo no campo, onde especialmente os brasileiros que lá vivem sentem que estão iniciando um novo tempo de tranquilidade para o trabalho e para a produção. Portanto, o Paraguai está em ordem e na paz. O que não se justifica é esta afronta à soberania de uma nação livre, que tem que decidir o seu próprio destino com base na legislação vigente. A Constituição foi respeitada, houve transparência, houve quase que unanimidade de uma decisão democrática. A Suprema Corte do país validou a decisão do Parlamento, porque haveriam
aqueles líderes latino-americanos acostumados a afagar ditadores mundo afora, a oferecer apoio diplomático e amizade a ditadores sanguinários que praticam atrocidades, que violentam os direitos humanos. Com que justificativa estes mesmos que oferecem respaldo ao autoritarismo em alguns países se arvoram em defensores da democracia no Paraguai, ignorando que lá se praticou ato que corresponde às expectativas da sociedade com base nos preceitos constitucionais. Hugo Chávez invade emissoras de televisão, censura a imprensa. Se não gosta do tratamento em determinado hotel onde se hospeda, o desapropria. E ele é recebido no Mercosul, onde terá o seu mais novo palanque para a sua peroração cansativa, ultrapassada e, sobretudo, autoritária. E o Paraguai é afastado como represália, porque não querem que o Paraguai decida a respeito do seu próprio futuro. Não querem que o Paraguai exercite na plenitude aquilo que entende ser democrático na busca dos seus objetivos. Eu vou conceder, presidente, com a sua permissão, uma parte à senadora Ana Amélia, que tem se interessado muito por essas questões ligadas ao Paraguai, e comunicando, inclusive, que o presidente Frederico Franco, com quem conversei no sábado por telefone, convida ao Senado brasileiro, a uma comissão que aqui foi constituída e da qual Vossa Excelência faz parte, para que possamos no próximo sábado visitar o seu país e conferir o que ocorre por lá, o que se passa em Assunção e no Paraguai.